dos seus discípulos. E ele então dá uma notícia: olha, eu vou voltar para a casa do Pai, mas eu vou permanecer com vocês. E os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus dizia, porque se ele vai, como é que ele vai ficar? Quem vai, vai. Quem fica, fica. E a palavra de Deus desses dias, então, vai nos esclarecendo essa ida de Jesus e a permanência dele entre nós. Ele vai porque ele morreu para a terra, humanamente falando, mas ressuscitou. E agora ele vive junto do Pai. Mas o Espírito dele ressuscitado permanece no meio de nós. Por isso é que ele diz: olha, se eu não for, vocês não vão receber o Espírito. Eu não posso continuar aqui desse jeito que eu estou, porque é o Espírito que vai cuidar de vocês agora. A partir daquilo que os discípulos entenderam, nasceu a igreja. E no trecho do Evangelho de hoje, Jesus explica a razão de ser do que ele está falando. Jesus vai dizer assim: vocês vão ficar tristes com a minha partida, vocês vão entristecer, vão chorar, mas o mundo vai se alegrar. Por que que o mundo vai se alegrar? Porque para o mundo, não ter Jesus é uma vantagem. Para o mundo, não ter Jesus é reinar. O reino do mundo se incomoda com a presença de Jesus. Não foi assim quando as autoridades mataram Jesus? Pensaram que tinham acabado. Para as autoridades, a morte de Jesus era o fim de tudo aquilo que ele tinha ensinado, tinha feito. Mas o que eles pensavam que tinha acabado, de repente, renasceu. A tristeza dos discípulos do sepulcro se transformou em alegria quando eles experimentaram a presença do ressuscitado. Então, o Evangelho de hoje, Jesus diz assim: o mundo vai se alegrar, vocês vão ficar tristes, mas a sua tristeza vai durar muito pouco, quase nada, porque essa tristeza vai virar em alegria, a alegria de poder estar comigo, com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, olha, os primeiros cristãos, os apóstolos, aqueles que conheceram Jesus, experimentaram tudo isso que o Evangelho está dizendo. E nós também podemos experimentar. Sabe como? Naquelas situações da nossa vida que a gente pensa que está tudo acabado, não tem mais jeito. Quantas vezes a gente experimenta isso, né? Parece que, bom, agora não há caminho. É aí que entra a força da fé, é aí que entra a ação do Espírito. Um fato relacionado com a história de Nossa Senhora Aparecida. Naquele lugarzinho ali, olha, onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, no dia 16 de maio de 1978, mais ou menos nessa hora, estava aqui acontecendo uma missa, e de repente um jovem entrou disfarçadamente, quebrou o vidro, pegou a imagem e saiu correndo. E como alguém corria atrás dele, ele deixou a imagem cair e ela se quebrou em mais de 200 pedaços. Uma imagem quebrada em mais de 200 pedaços. Serve para quê? Para nada. A não ser para ser jogada fora. Mas olha só o que aconteceu. Deus quis que aquele fato, que era triste, que foi triste para todos os devotos de Nossa Senhora, se transformasse numa grande alegria. Por quê? Aquela imagem foi restaurada.
Deus guiou as mãos de uma artista chamada Maria Helena Chartuni para ela poder restaurar. E a imagem foi restaurada. 33 dias de trabalho ela levou. Olha só como é que Deus vai fazendo as coisas, né? Quantos anos Jesus viveu na Terra? 33, né? E a Maria Helena Chartuni levou 33 dias para restaurar a imagem de Nossa Senhora, que está lá no santuário. Aquela imagem bonita que a gente vê, é aquela. Aquela imagem foi a que foi quebrada. Olha só. A alegria dos devotos de Nossa Senhora ao ver que o que parecia perdido, agora foi reencontrado. E quanto bem, quanta graça, quanta bênção a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem trazido para o povo brasileiro. Não é? Nós estamos aqui hoje por causa disso, não é verdade? A partir do próximo sábado, não agora, no outro sábado, dia 19 de maio, nós vamos começar a lembrar disso. Porque no próximo dia 16 vai completar 40 anos que a imagem foi quebrada. Hoje é 10, então na próxima quarta-feira, dia 16, completa-se 40 anos que a imagem foi quebrada. Mas nós não queremos lembrar que ela foi quebrada, porque a morte não é um fim para o cristão, não é verdade? Para nós, a ressurreição, a vida é eterna. A restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida nos aponta para isso. A vida venceu a morte. 33 dias, a imagem foi restaurada. E está ali, restaurando as vidas do povo brasileiro. Quanta vida restaurada acontece aqui nesse lugar. E também a distância, por que não? Porque Deus é onipresente, né? Deus está presente em todos os lugares. Deus não tem cerca. Deus não tem barreira. Então, nesse tempo do Pascal, nós pensamos nessas realidades. Mas também nós reafirmamos o nosso compromisso de ser igreja. Na primeira leitura que nós estamos acompanhando esses dias, está falando de uma igreja missionária. Paulo, Barnabé, Timóteo e tantos outros. Mas uma igreja missionária que, por incomodar, ela era perseguida. A história de hoje. O imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Por quê? Porque ali nasceu um grupo que estava acreditando em Cristo. E esses então saíram pelo mundo afora. E São Paulo foi encontrar um casal em Corinto, uma cidade grande da época, o Áquila e a Priscila. E ali começou a comunidade cristã, pequenininha, pequenininha. Nas casas, não tinha ainda as igrejas, né? Então, nas casas nasceu a comunidade cristã. E, claro, essa comunidade cresceu, se fortaleceu, e nós estamos aqui. Nessa mesma fé que Paulo e todos os outros missionários propagaram. Mas também porque milhões e milhões de cristãos anônimos, como você que está aqui conosco hoje, né? E como você que está aí na sua casa rezando conosco. Milhões e milhões de cristãos anônimos testemunham a sua fé no dia a dia, no trabalho, na escola, na política. Na política também. Política é coisa boa, gente, não é coisa ruim não. Quem faz a política ruim são os homens e as mulheres ruins. Não é assim? Política é coisa boa. Porque é o bem comum. E assim deve ser. E ali também é lugar de a gente testemunhar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de vida nova. E essa certeza Nossa Senhora nos ajuda a ter. Porque ela sempre acreditou que o seu filho não ia ficar morto. Ela sempre acreditou que aqueles homens e mulheres que Jesus reuniu
iriam levar a sua missão em frente. Ela sempre acreditou na força da graça e da bênção. E é por isso que nós, aqui, recebemos esse presente chamado Aparecida, para ser a presença de Deus no meio de nós, a referência de fé no meio do povo brasileiro. São João Paulo II dizia assim, que em Aparecida pulsa o coração católico do Brasil. Por quê? Com certeza não é porque a cidade é mais santa que outras cidades, os padres são mais santos que outros padres. Não é isso. É a presença materna, é a presença da imagem de Nossa Senhora, que assumiu a cor, o jeito, o tamanho do povo brasileiro para ser referência de fé. Então vamos agora pedir a Nossa Senhora Aparecida que nos ajude a fazer a nossa caminhada pascal também, entrar nessa vida nova que Deus quer nos dar, a vida eterna. Quem daqui quer ir para o céu, levanta a mão. Tem alguém que não quer ir, não? Todo mundo quer, né? Então, gente, quem quiser ir para o céu, se agarre com Nossa Senhora, viu? Nossa Senhora com certeza não vai deixar ninguém fora do céu. Então, por isso, nós vamos cantar assim: Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Virgem Santa, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, ó Senhora